Você sabia que milhões de jovens têm o poder de decidir os rumos do país, mas muitos ainda não participam desse processo? O alistamento eleitoral é o primeiro passo para exercer a cidadania. E mesmo sendo simples, ainda gera dúvidas e até desinteresse entre a juventude. Será que o voto jovem realmente faz a diferença? Por que tantos ainda o deixam para depois? E como participar de forma consistente de um mundo cheio de informações? Hoje, a gente convida você a entender, questionar e descobrir o seu papel nas decisões que impactam o presente e o futuro. Está começando agora Juventude e Voto, o poder de escolher. E o meu convidado de hoje é o Dr. Isaac Luna, ele que é cientista político, é professor universitário e vai abrilhantar o programa de hoje falando sobre alistamento eleitoral para jovens. Doutor Isaac, primeiro, muito obrigado por você aceitar vir tomar um cafezinho comigo aqui. Motivo de alegria lhe receber. Seja bem-vindo. A alegria é toda nossa, Leite, poder estar aqui com você para a gente discutir um tema tão importante, que vai ter impacto direto na qualidade da democracia brasileira. Então, o privilégio é todo meu de poder estar aqui com o seu público discutindo esse assunto. Que bom, que bom. Doutor, nosso tema voltado aí para o público jovem, né? Público jovem. Como é que anda essa situação nos dias atuais? Porque o jovem, quando ele quer, ele vai para a rua e faz o barulho, né? Mas ele se preparou para isso no quesito tomar as medidas legais cabíveis, de se cadastrar, de ter o seu documento oficial para votar, porque eu acho o voto extremamente relevante. Eu sou do princípio de que eu nunca chamei ninguém de ladrão, político de ladrão. Por quê? Porque eu não tenho provas documentais, né? Então para fazer assim, fazê-lo, que eu tenha provas. Então eu respeito quem está investido do cargo. Eu acho que nada mais justo, uma opinião minha, né? Não sei. Mas o jovem hoje está apto, está pronto para debater uma democracia? Veja, Leite, sua pergunta ela é muito pertinente e ao mesmo tempo muito complexa, né? Exige um aprofundamento muito grande para que a gente possa ter uma resposta minimamente adequada. Mas de logo, a gente pode dizer duas coisas. A primeira é que nós estamos vivendo, desde a segunda metade do século XXI, ali a partir dos anos 2013, 2014, 2015, uma mudança da praça virtual, da praça física do debate para a praça virtual. Né? O debate político, ele hoje não se protagoniza mais no espaço público como era antigamente. Ele se protagoniza hoje nas redes, nas plataformas. Então nós temos uma mudança da política para a tecnopolítica. Né? E como as redes sociais, as plataformas são um ambiente onde nós temos uma predominância muito grande da juventude, isso trouxe a juventude para a pauta dos debates políticos, para a pauta de muitas questões que envolvem decisões políticas. E, evidentemente, que isso também foi uma forma de incentivar os jovens que não são obrigados a votar, ou seja, aqueles de 16 e 17 anos, mas que têm a possibilidade de votar, incentivou-os a também participar da democracia, a também fazer o seu alistamento eleitoral. Né? Porque para ser eleitor é preciso que haja o preenchimento desse requisito de idade, no Brasil a partir dos 16 anos, né? E que o jovem se aliste, que ele procure a justiça eleitoral, os canais que a justiça eleitoral proporciona para que ele se inscreva. Então, quando ele se inscreve, para além do debate nas redes sociais, que já é muito comum hoje que a juventude participe, ele também vai poder decidir quem ele vai escolher para lhe representar nos espaços oficiais de poder. Estão participando dos debates? Veja, Leite, nas redes sociais nós presenciamos uma participação muito grande.
Nós podemos, evidentemente, aprofundar e discutir qual é a qualidade desse debate. Né? Mas, evidentemente, nós temos aí uma participação da juventude na discussão de vários temas, né, que não era algo tão comum na primeira década, mesmo do século XXI, não era algo tão comum. Né, que a juventude tivesse engajada em determinados temas, discutindo, fazendo propostas, fazendo críticas, se engajando em determinados movimentos. Né, se a gente for fazer um recorte rápido aqui, para lembrar das jornadas de junho no Brasil, de 2013, 2014, foi praticamente o engajamento da juventude a partir das redes sociais. A partir da convocação por WhatsApp, por Facebook, né? Se construiu aquele movimento, a princípio em razão de tarifa de ônibus e que acabou resultando no impeachment da presidente da República, Dilma Rousseff. Né? Então, ali teve uma participação muito forte da juventude. E isso vem crescendo. A participação dos jovens no debate político e no engajamento de determinadas questões, ela é crescente. Né? E isso é um ponto positivo. É bom que o jovem participe da democracia. É uma formação, né? É bom que ele participe, porque a juventude oxigeniza a política e oxigena na política, oxigena a democracia. Agora, evidentemente, isso nos traz também uma preocupação. Né? Qual é, hoje, o nível de formação política, né, de cultura política, que essa juventude que está cada vez mais participando da vida pública, do debate público, que está cada vez mais votando, se inscrevendo para votar, qual é o nível da formação política, cívica, cidadã, que essa juventude traz para dentro da política oficial. Porque quando você se torna eleitor, você deixa de ser um mero crítico de rede social, um mero comentarista de rede social e passa a ser um ator direto que vai definir os rumos do país. E a então a gente tem que ver isso. Exato. E a sua Luiz, 16 anos, um garoto de 16 anos, ele já tem noção de política, considerando que são os rumos do país, de um modo geral, seja a nível de município, estado ou união, mas são os rumos da população, da sociedade. Então, assim, eu tenho observado que tem muito jovem, né, ingressando na política e, de certa forma, até logrando êxito, né? Isso talvez seja resultado desses jovens que estão votando, né? Mas, assim, a mentalidade de 16 anos, por exemplo, 16, 17 anos, já está apta para decidir os rumos do país. É por isso, Leite, justamente por isso que esse voto é facultativo, que ele não é obrigatório, é uma escolha do jovem participar. Isso nos traz um risco, evidentemente, que nos traz o risco de que algumas estruturas se movimentem para mobilizar e manipular esses jovens ainda com pouca experiência de vida, com pouca experiência de como funcionam os meandros da política. É um risco que se corre? Mas isso vale a pena deixar fora do debate político à juventude? Né? É uma escolha que o Brasil fez. O Brasil fez uma escolha de colocar a possibilidade do voto para os jovens de 16 e 17 anos. É evidentemente que hoje nós temos um amadurecimento cronológico muito maior do que no passado. Né? Hoje um garoto de 13, 14 anos já é apresentado a muitas informações e muitas realidades que dificilmente um adolescente da década de 60, de 70, de 80 seria. Né? Hoje, na palma da mão com o celular, você tem mais informação do que toda a biblioteca de Roma tinha. Né? Então, assim, você tem instrumentos que dão ao jovem a possibilidade de conhecer, a possibilidade de saber e de, ao querendo, votar. Ele não é obrigado. Ele pode escolher, não, eu vou deixar para votar com 18 anos quando for obrigatório. É uma escolha dele. Mas se ele disser, eu quero participar, é legítimo que ele participe. Agora, mais uma vez, isso nos demanda, enquanto sociedade civil, né, um cuidado muito grande, uma observação muito grande acerca de como está a preparação intelectual, a preparação cultural, de cultura política dessa juventude que está passando a ter poder de decidir, né, as eleições no Brasil. Há uma presunção, portanto, de que a orientação e a instrução desses jovens
é mais viável do que a obstrução, ou seja, de os mesmos não votarem, né? Ou participar da política, né? Me parece que o Brasil fez uma opção adequada, né? Não tornou o voto obrigatório aos 16 anos, mas facultou que o jovem possa votar. Tem uma boa participação, né? Tem cada vez maior, né? Crescentemente a cada eleição, principalmente desde 2018, nós temos sempre um crescimento muito grande no alistamento dos jovens, de 16 e 17 anos principalmente. Então, essa parcela da sociedade, né, que está aí hoje hiperconectada com as redes sociais, e nas redes sociais tem acesso a todo tipo de conteúdo, a todo tipo de proposta, a todo tipo de exposição a políticos e a partidos políticos, né, e a grupos de pressão. Esse jovem, sentindo-se instigado, foi lá, se inscreveu, está votando e está ajudando a decidir, né? Está colaborando na decisão, né? Aí nós precisamos ter um período de tempo maior para uma observação para trás. Deu certo? Funcionou? Essa entrada do jovem melhorou a qualidade dos políticos que nós elegemos para nos representar nas câmaras de vereadores, nas câmaras dos deputados, nas assembleias legislativas e no Senado Federal, e também nos cargos do Poder Executivo? Melhorou a qualidade dos gestores municipais, dos gestores estaduais, dos gestores federais? Essa me parece que é uma resposta que nós não temos ainda. Nós não temos um levantamento empírico, científico, capaz de nos dizer isso. A única coisa que nós temos capacidade de afirmar categoricamente é de que os jovens estão participando mais do que nunca da vida política no Brasil. Não é possível criticar, mas o que nós temos hoje, mas é possível observar que está uma mesclagem muito significativa, né? Ou seja, aqueles políticos mais, digamos assim, mais antigos, mais reincidentes à cadeira, tem mudado bastante de qualquer forma, né? Isso é muito bom, inclusive para cargos de executivos, né? Então isso tem a sua relevância, né? Sim, a democracia depende da alternância de poder. A democracia, ela sempre se fortalece quando nós alternamos, ou seja, quando a representação popular vai se adequando, vai mudando e vai se flexibilizando. Não é característica da democracia que alguém se torne vitalício em qualquer cargo, no cargo de vereador, no cargo de deputado estadual, no cargo de deputado federal, no cargo de senador. Não é bom para a democracia que haja essa longevidade de mandatos, né? E o que nós temos assistido nas últimas eleições é, de certa forma, um aumento na mudança das representações. Muitos jovens entrando na política, conseguindo mandatos, movimentando o cenário local, estadual e nacional, né? Isso dá uma energização no debate político. E aí isso pode nos trazer fatores positivos e fatores negativos. Natural, mas qualquer decisão que nós tomarmos vai nos trazer fatores negativos e fatores positivos. Sim. O que nós podemos observar de fato é que a entrada mais massiva dos jovens na política mudou o perfil da política. Você veja que hoje nós temos aí no protagonismo nacional figuras muito jovens aí já se colocando como a era pós-Lula e pós-Bolsonaro. Você tem o prefeito João Campos do Recife, que é extremamente jovem. Você tem o André Fernandes no Ceará, que é extremamente jovem, né? Você tem a Tabata Amaral, que é extremamente jovem. Você tem o Nicolas Ferreira. Então, assim, figuras que são protagonistas no Cenário Sim. Nacional e de pouquíssima idade. São jovens que há 10 anos atrás não estavam na política e hoje estão protagonistas. E vamos buscar, talvez, por trás, nos bastidores, ainda um bom número, né? Sem dúvida. A tendência é de que candidatos mais jovens, porque dominam melhor as redes sociais, né? E hoje o voto é decidido em boa medida no que acontece no ambiente virtual, né? Quem domina as técnicas, quem consegue capturar o código do algoritmo do Instagram, do TikTok, quem consegue capturar os melhores grupos e a melhor forma de divulgar suas ideias através do WhatsApp, quem consegue viralizar, quem vira trend,
provavelmente será eleito. Tem um estudo da PUC Minas que faz essa correlação e mostra que isso já existe. Os candidatos que tiveram mais engajamento nas redes sociais também foram os que foram eleitos quando abriram as urnas e com as campanhas mais baratas, porque a rede social diminui o impacto do custo da campanha. Você não precisa mais sair para todos os lugares, rodar o estado, porque da plataforma, se você tiver engajamento, se você for um bom player nas redes sociais, né, tiver muitos seguidores, muito engajamento, você provavelmente consegue mobilizar ali um grupo suficiente de pessoas para garantir a sua eleição. E isso está comprovado pela pesquisa da PUC Minas, né, que demonstrou claramente isso, que os candidatos que têm maior engajamento nas redes sociais foram também os que conseguiram as vagas para a Assembleia Legislativa. Baixíssimo custo, né? Baixíssimo custo, diminuindo muito o custo de uma campanha tradicional, que exige uma logística muito grande, estrutura para montar palanque, som, para fazer reuniões nos deslocamento, reuniões nas bases com os correligionários, né? Tudo isso demanda tempo e dinheiro, né? As redes sociais diminuíram essas duas coisas, o tempo e o dinheiro. E aí quem é que domina hoje melhor as redes sociais? Evidentemente a geração nova, né? Vem aí a geração Z, que é a geração que já nasceu conectada, que já nasceu com o dedo na tela do celular. Nasceu depois de 2000. Eu sempre digo assim, não fala comigo sobre esse assunto, que eu nasci de 2000 para trás. Ele é cientista político, é advogado, eu converso e coordenador do curso de Direito aqui da Uninassal, na região do Cariri. Eu converso com o doutor Isaac Luna no programa Café com Leite, falando sobre o alistamento eleitoral para jovens. Doutor, vamos beber água? Por favor. Uma aguinha. O senhor aceita um cafezinho? Aceito sim. Por favor. Quer conhecer um pouco mais sobre o tema? Alistamento eleitoral para jovens, na companhia do doutor Isaac. Você fica ligado, ele vai continuar com a gente e no próximo bloco tem mais para você. Daqui a pouquinho a gente volta. Volta nesse segundo bloco do programa Café com Leite. Obrigado a você que ligou a TV agora. Nós estamos apresentando o programa Café com Leite aqui pela TV Café com Leite, na parceria com a TV Verde Vale, com a TV Cariri e também com as nossas plataformas digitais no Facebook e também no YouTube. Meu convidado de hoje, Dr. Isaac Luna, ele é advogado, ele é cientista político, é escritor também, que em breve vai estar aqui com a gente para mostrar seu livro. Quando for lançado, eu já fica o convite para o doutor vir lançar aqui no nosso programa também. E ele é coordenador do curso de Direito da Uninassal aqui na região do Cariri. Falando sobre este tema muito em voga, alistamento eleitoral para jovem. Doutor Isaac, falamos de forma mais ampla, que eu acho de extrema relevância, considerando que o jovem, diga-se de passagem, daqui a pouquinho é quem vai dominar, né, já está dominando as redes sociais, vai dominar a política através das redes sociais, quem sabe, né? É um caminho. Mas eu te pergunto, nada disso pode ser feito sem ele ter o devido registro, sem estar cadastrado no cartório eleitoral. Nada pode ser feito a não ser só fazer zoada mesmo, né? Então, quando é que ele deve fazer o seu cadastro? Excelente pergunta, Leite, porque, na verdade, a Justiça Eleitoral organiza a vida política do país, né? E aí nós temos um calendário eleitoral anual. Esse calendário eleitoral ele é interessante porque ele é contado de trás para frente, né? Então, o alistamento eleitoral ele se dá até 150 dias antes das eleições. Nossa eleição será dia 4 de outubro, né, deste ano. Então, 150 dias para trás vai dar em 6 de maio. Né? Então, até dia 6 de maio está aberto o cadastro eleitoral. E o que é que compõe o cadastro eleitoral? Ele compõe tanto o alistamento de novos eleitores, por exemplo,
os jovens de 16, 17, 18 anos que querem se alistar, ainda não se alistaram e querem se alistar. Então tem que ser nesse período, eu não posso antes não, digamos, agora em abril eu quero ir, eu posso? Não, você tem que ir agora. Sim, tem que ir agora. Você não pode ir até dia 6 de maio. Até dia 6 de maio é o prazo 15 limite. anos, vai agora. É o prazo limite. 6 de maio fecha o cadastro eleitoral. Quem não tiver se inscrito até dia 6 de maio não votará em outubro. Não votará nas eleições desse ano. Mas aí o que acontece? Quem quer se alistar precisa procurar ou o cartório eleitoral da sua cidade ou entrar no site do TSE, que é www.tse.jus.br, e lá procurar a aba autoatendimento eleitoral ou autoatendimento do eleitor. E lá ele se inscreve. E aí ele vai colocar o nome, CPF, o RG e o comprovante de residência. E aí a inscrição dele vai estar feita. Da mesma forma, ele pode baixar o aplicativo e-Título. Nós temos o aplicativo e-Título, né? E quem baixar o aplicativo e-Título poderá dar entrada no seu cadastro eleitoral por meio do e-Título. Agora, o que é importante a gente pontuar? Que quem fizer isso vai ter que recolher a biometria presencialmente. Então, tem que ir no cartório eleitoral de toda forma. De qualquer jeito. De qualquer jeito. Agora, quanto antes o eleitor, o novo eleitor, aquele que não é ainda cadastrado, fizer esse processo, mais rapidamente ele vai receber o e-mail confirmando a data que ele tem que comparecer no cartório para recolher a biometria, né? Então, os jovens de 16 e 17 anos que querem tirar o título agora, podem ir pelo site do TSE, pelo aplicativo e-Título ou ir diretamente ao cartório eleitoral, 16, 17, e os jovens de 18 anos que não se alistaram antes, não se alistaram nesse período de 16, 17 anos e quiserem agora, também deverão seguir o mesmo caminho. Qual é a diferença, Leite? É que por 18 anos é obrigatório. Né? O 16 e o 17 anos vai, se quiser, se sentir instigado aí. Mas o de 18 anos é obrigatório. E se ele não for, isso trará consequências. Ele poderá, por exemplo, perder o direito de exercer outros direitos que ele tem em razão da irregularidade no seu registro eleitoral. Ele poderá não poder participar de programas sociais do governo, ele poderá perder a chance de assumir um cargo na administração pública, de assumir uma vaga em um concurso público que ele foi aprovado, porque todas essas circunstâncias pedem que você apresente a quitação eleitoral. E como a partir dos 18 anos o voto é obrigatório, aquele que não está quites com a justiça eleitoral perde o direito de exercer alguns direitos que ele tem. Entendi. Então é importante a gente estar atento a isso. Quem é também que não é obrigado a votar? Os maiores de 70. Então o voto é obrigatório no Brasil entre 18 e 69 anos. Os maiores de 70 têm direito a votar, mas é facultativo. Se eles não votarem, não sofrerão nenhum tipo de penalidade. Os menores de 18 anos e maiores de 16 e 17 anos que não votarem, mesmo que se alistarem e não votarem, também não terão nenhum tipo de sanção, nenhum tipo de penalidade. Agora, o maior de 18 anos, o jovem com 18 anos completo, que não se alistou, ou que se alistou e não compareceu para votar e não justificou, porque nós temos também a possibilidade de justificar. Sim. Eu não votei, mas justifico o motivo, estou em trânsito, estava com problema de saúde, tive alguma circunstância envolvendo minha família que me impediu de votar, eu vou lá e justifico, não tem problema. Agora, se eu não votei e não justifiquei, eu já estou irregular. E se eu não votei e não justifiquei por 3 turnos seguidos, o meu título será cancelado. Né? Então, olha aí, esse prazo, esse prazo de 6 de maio é inclusive para esse público. Quem tem o título cancelado, principalmente por não ter votado nos últimos, não é nas últimas 3 eleições, é nos últimos 3 turnos das eleições, quem não tiver votado tem o título cancelado e precisa procurar a Justiça Eleitoral até o dia 6 de maio para regularizar essa situação, porque senão também não vota. E não votando, além da multa, que é uma multa simbólica, a multa eleitoral é R$3 e alguma coisa, mas a principal consequência não é a multa. A principal consequência é a possibilidade de não poder exercer alguns direitos. E uma das vantagens é que você vai decidir os rumos do seu país, né? É uma vantagem que eu acho de extrema relevância, o que é que você está decidindo. Sem dúvida. Você está externando
o seu sentimento, né? Às vezes as pessoas dizem, Leite, eu não vou votar. Eu digo, não faça isso. Você está dando a liberdade para alguém votar na pessoa que você não gostaria que votasse, né? Então, cuidado. Eu acho que isso cabe para todos, não para o jovem, mas para todos de um modo geral, né? Sem dúvida nenhuma, Leite. A democracia se concretiza através do voto. Se nós tivéssemos um regime em que os governantes fossem indicados por alguém, ou que houvesse um monarca superior que mandasse em tudo, o voto era irrelevante. Mas não é assim que funciona na democracia. A principal característica da democracia é a possibilidade de que o povo escolha quem será os seus governantes. Isso, inclusive, está lá no parágrafo único do artigo 1º da nossa Constituição. Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de seus representantes ou diretamente nos termos dessa Constituição. Então, veja, o voto é um direito político democrático. A cláusula democrática se concretiza no voto. Cada cidadão tem o direito de escolher a quem vai delegar o seu direito de escolher. Porque, veja, uma política pública, quanto vai ser o valor do salário mínimo, do próximo salário mínimo, ou quanto vai ser a tarifa do ônibus, ou quantas vezes o carro do lixo vai passar na rua, isso é política pública. E nós estamos delegando, através do voto, o direito a alguém decidir isso em nosso lugar. Veja que coisa importante. Os rumos da nossa vida cotidiana, né? Da qualidade de nossa vida. Nós delegamos através do voto. E pior, quando nós não votamos, nós deixamos que outros escolham por nós. Sim. Né? Então, isso é uma questão muito séria. Eu enxergo nessas suas palavras assim, um impacto social de extrema relevância, não apenas um processo de interesse pessoal ou de interesse de que o orgulho de ser um eleitor, não. Mas, acima de tudo, uma decisão de impacto social, de impacto, digamos assim, que isso eu estou pensando na população, na sociedade, não em mim. Eu acho que isso aí tem levanta-se um questionamento, não, mas um posicionamento do jovem, em especial no nosso caso aqui, para uma reflexão. Políticas públicas, é necessário. Não existe um país sem políticas públicas, não existe, né? E não existe uma democracia também sem políticas públicas. Então, cabe a uma reflexão para um impacto social de extrema relevância para que saiba votar em quem votar na hora certa, de forma consciente, né? Sem dúvida, Leite. Veja, absolutamente nada da nossa vida coletiva é decidido fora da política. É impressionante, mas então, é verdade. Se nós teremos mais ou menos investimento no SUS para melhorar a qualidade do atendimento público de saúde, depende de como nós vamos escolher os representantes. Se nós vamos ter mais ou menos vagas na universidade pública, mais ou menos campos da universidade pública ou de institutos federais, depende da política e, portanto, depende do nosso voto, depende da qualidade de quem nós vamos colocar lá, né? Se nós teremos mais ou menos eficiência na segurança pública, depende da qualidade do voto, depende de como nós escolhemos. Então, a política... O mérito pode ser nosso ou não, né? Sim. O mérito ou a desgraça. A política é um jogo coletivo. Tá? Não se joga a política individualmente. Então, quanto mais nós tivermos pessoas calculando o voto em razão do ganho pessoal que vai ter, e não de como isso refletirá coletivamente nas políticas públicas coletivas, no bem comum, mais enfraquecida estará a democracia, até o ponto de colapsar. Né? Se a maioria das pessoas enxergar o voto como um instrumento de troca por benefício pessoal e não como instrumento de melhora coletiva, nós estaremos próximos de colapsar a democracia. E isso tem que ser rebatido, em especial nessa nossa conversa aqui, atribuindo essa responsabilidade em especial ao jovem, né?
O jovem tem também uma grande responsabilidade, não é? Nós também temos uma grande responsabilidade e as instituições públicas oficiais também têm, né? Como está sendo o investimento na formação desse jovem? Né? Como os poderes públicos constituídos estão investindo na qualidade da formação desse jovem, na qualidade da cultura geral, ampla, né? Da possibilidade de compreender como funciona a política, como funciona a vida social, né? Quais são as consequências da participação e da não participação. Isso está na pauta das nossas escolas, isso está na pauta das nossas universidades, né? Se não tiver, eu não posso culpar o jovem. Sim. Eu não posso culpar o jovem por uma formação que ele não teve. Que ele não teve. Então, ele é responsável também pelas escolhas, porque de todo jeito ele vai escolher. Mas quando eu atribuí essa responsabilidade é porque eu fui lá para a linha do conhecer política. Porque com 16 anos eu ainda sou muito, digamos assim, sou adolescente. Pelo ECA eu sou adolescente. Então eu ainda estou num processo de formação política, formação de sociedade, né, de políticas públicas. Então assim, quando eu digo vem a responsabilidade maior ao jovem, para que haja uma construção daqui para frente, de forma doravante, aconteça. Busque, se o poder público não te oferece, busque, estude, vá atrás, procure saber o porquê e até que ponto, aonde isso vai impactar na sociedade. Né? Sim, sem dúvida. Nós temos alguns movimentos que são importantes nesse sentido. Né? Porque, por exemplo, o ECA Digital é um grande passo, assim, porque você tem que colocar limite, começar colocando limite no tamanho da influência que as redes sociais exercem sobre os jovens. Hoje, o que é que nós temos na pauta? Brain rots, conteúdos que apodrecem a mente. Você tem os shorts, que são aqueles conteúdos rápidos que desprogramam o cérebro. Né? E esse é o eleitor do futuro, que está inserido nessa realidade. Então, nós já temos aí uma série de medidas para tentar controlar isso, né? Para ver se a gente consegue chamar novamente a juventude, os adolescentes e a juventude, ao debate político mais racional. Sim. Porque hoje tudo é emoção. A política hoje não trabalha mais com o campo da racionalidade. Né? Os eleitores não são convencidos pela melhor proposta, mas pela proposta que melhor toca nas suas emoções, nos seus desejos, nos seus sentimentos. Há uma guinada do debate político e do próprio discurso político. Veja, quem é que você vê mais, Leite, político, que sobe à tribuna para fazer um discurso estruturado, falando de propostas, discutindo a complexidade, por que é que dá, por que é que não dá, de onde é que vem a fonte, de onde é que vem o dinheiro, é importante, mas não tem o recurso. Hoje os políticos aderiram ao modelo das redes sociais. Nós temos uma memetização da política. Tudo é meme. Tudo é feito em vídeos curtos de 50, 40 segundos. Como é que você discute política em 40 segundos? Né? E a juventude está inserida nesse ambiente. Né? Talvez uma hipótese que me ocorreu agora, Leite, pela sua colocação, pela sua pertinente colocação, seja, talvez o legislador lá atrás, quando resolveu facultar o voto aos menores de 18 anos, aos jovens de 16, 17 anos, não estava no horizonte do legislador o impacto das redes sociais. Com certeza. O impacto que isso traria para o alistamento, porque o alistamento ele coincide, o grande ápice do alistamento eleitoral, ele coincide justamente com o ápice das redes sociais. Né? Então o jovem hiperconectado nas redes sociais participa de alguns grupos, de alguns que tem lá algum político, alguém convidando, ou vamos se alistar, vamos resolver, e aí ele vai porque foi mobilizado pelas redes sociais. Não tinha esse instrumento antes. Sim. Né? E talvez o legislador não tivesse também, e nenhum de nós tínhamos até então, noção do tamanho do impacto que redes sociais, algoritmos, inteligência artificial iriam exercer sobre a nossa capacidade de enxergar, refletir e decidir sobre o mundo. Né? Gente, eu estou conversando aqui com o Dr. Isaac Luna, ele que é cientista político e tem um profundo conhecimento na questão política, em especial falando aqui sobre o alistamento eleitoral para jovens do nosso programa. Citou alguns pontos da reflexão daqueles pequenos vídeos de 30, 40 segundos e aqui me chamou a atenção e a gratidão que eu te tenho em estar aí assistindo o programa Café com Leite durante tanto tempo com uma aula estruturada, segura e consistente à luz
das palavras do nosso convidado, doutor Isaac Luna. Eu vou preparar mais um café, ele é merecedor, não é? Doutor, vamos beber água, São Geraldo, né? Por favor. E mais um cafezinho, né? Por gentileza. Quer conhecer um pouco mais sobre este tema? Alistamento eleitoral para jovens? Você fica ligado e, como dito, doutor Isaac vai continuar com a gente e promete que no próximo bloco tem mais para você. Daqui a pouquinho a gente volta. De volta nesse terceiro bloco do programa Café com Leite. Obrigado pelo carinho da sua companhia, obrigado pela sua audiência, obrigado para você que nos acompanha diariamente. A produção pediu para eu falar aqui na sandália Café com Leite, mas eu não vou falar. Eu só vou dizer, cheirosa, confortável, linda, e você pode adquirir o par e presentear. Inclusive, olha, eu vou para o shopping com essa sandália aqui, eu vou para a praia, eu vou para a rua, eu vou trabalhar com essa sandália. Deveria ter o seu, né? Mas não vou falar muito não, viu? Para não perder tempo, porque o assunto com o doutor aqui é mais interessante do que a sandália. Será? Não, a sandália é sua também, liga pra gente. Doutor Isaac. Doutor, existe hoje, digamos assim, políticas ou instrumentos para que a gente possa cada vez mais engajar esses jovens, seja na política, seja no cadastro? Veja, Leite, o TSE tem feito uma campanha muito grande. O TSE tem várias campanhas de convocação dos jovens, de instigação dos jovens para participar da democracia, para participar da vida pública. O TSE é um tribunal muito atuante nesse sentido. Então, se os demais fossem tal qual na agilidade. O TSE é muito qualificado e tem muita preocupação com a qualidade da democracia. Então existem várias campanhas já recorrentes, eleição a eleição, o TSE tem atuado para convocar os jovens a participar das eleições. E junto a isso, nós temos o movimento das redes sociais, dos partidos políticos, de algumas figuras políticas muito jovens, que tem seu público muito jovem também e acabam com a sua influência trazendo o jovem para dentro da política oficial, né? Porque existe a política geral, que é o que todo mundo discute, e existe a política oficial, que é aquela que decide o jogo. Né? Então, o cidadão que não é eleitor não decide o jogo, ele discute, ele conversa, mas ele não decide o jogo. Né? Então, nós temos aí cada vez mais políticos jovens, super influencers nas redes sociais, que convocam a juventude para as suas causas. E, portanto, isso depende do alistamento eleitoral. Olha, no bloco anterior, o senhor falou em algum momento sobre a questão das políticas públicas até nas academias, nas universidades, nas faculdades, nos colégios. Na escola, o senhor sabe que se a tia ou se o tio falar, é lei, né? O pai, quando chega, o pai passou 2 horas, um dia inteiro falando sobre aquele assunto, mas a tia falou, é lei. E quando a criança chega em casa, foi a tia que falou, e é lei, né? Então, assim, se a política, e eu sou muito fã desse processo de ascensão da criança hoje. A criança hoje, que é o adulto de amanhã, que é o jovem de amanhã, que vai votar amanhã, essas políticas sendo inseridas no contexto das escolas, lá na base, nós teríamos um resultado futuro, porque 15 anos é rapidinho para a criança votar, né? Sem dúvida. Na sua luz, o senhor acha que nós teríamos um resultado mais consistente, digamos assim, de conscientização? Leite, inclusive, no capítulo final do meu livro, eu chamo a educação cívica da nossa grande solução. Os problemas que nós enfrentamos hoje... educação cívica. Nós temos aqui, na base dos nossos problemas da democracia brasileira, uma parte dos problemas está ancorado na baixa qualidade da nossa formação política, da nossa formação cidadã. Nós nos preocupamos em formar jovens para o mercado com educação muito técnica
e às vezes nos esquecemos de formar jovens para a cidadania. Sim, né? sim. E formar para a cidadania é formar para conhecer o que é a política, como funciona a política, como funciona o governo, qual é a responsabilidade do cidadão, que a cidadania não é só direito, a cidadania é direito e dever, quais são os deveres. Porque é tão bom saber os direitos, né? Pois é, então eu acredito que nós precisamos ter uma reformulação na base de fato, que não será fácil, porque o nível de polarização ideológica que nós vivemos no Brasil hoje faz com que existam inclusive movimentos de perseguição a professores por tratar determinados temas na escola. Né? Absurdo. É um absurdo isso, porque nós não podemos desacreditar na escola. Sim. Né? A escola é o lugar que forma para a cidadania. Né? É o lugar onde tem os profissionais que foram selecionados adequadamente para tratar cada tema. Nós, como pai e mãe, temos, evidentemente, nossos papéis, mas nós não dominamos todos os assuntos Sim. para dar a melhor instrução aos nossos filhos. Né? Então, eu acredito que essa reformulação na base da educação, começando pela escola mesmo, e se inserindo de maneira contundente na universidade, pode nos dar uma luz de que nós teremos um voto mais qualificado em um médio prazo. Doutor, o senhor enxerga como, digamos assim, no processo da democracia, a gente fala muito na democracia, mas eu acho, aí é uma opinião minha, que nem todos exercem a democracia quando desrespeitam a vontade do povo. Por exemplo, digamos que eu não votei no presidente atual, mas ele foi eleito com a maioria do povo. Então, partindo da linha de que ele foi eleito, ele é meu presidente, ele é meu governador, ele é meu prefeito, independente de eu ter votado ou não, isso não vem ao caso. Então, assim, essa linha de interpretação, ou cargos, digamos assim, legislativos também, mas aí a conscientização das pessoas para respeitar isso, eu acho que ainda está um pouco distante, ou o senhor acha que não? Sim, nós temos um problema, Leite, que não é do Brasil, é um problema da democracia ocidental. Né? Nós temos uma queda de legitimidade, uma perda da legitimidade da democracia em todo o Ocidente. Veja o que está acontecendo nos Estados Unidos. Os Estados Unidos foi desclassificado de democracia liberal agora. Né? Então, na Europa, nós temos vários casos de democracias que perderam credibilidade. E o Brasil não é uma ilha, o Brasil está dentro desse contexto. E por que é que isso ocorre substancialmente? Porque nós vivemos um momento de transição em que as pessoas confundem democracia com tirania da maioria. Né? Democracia significa a vontade da maioria com respeito aos direitos da minoria. Sim. Então não é porque a maioria de um país branco venceu que tem que oprimir o negro. Né? Os negros, mesmo que não tenham eleito feito maioria, eles têm direitos que precisam ser preservados. Sim. A maioria não pode atropelar a minoria. Né? Então, ser democrático não é dizer a vontade da maioria sempre deve ser... Não, a vontade da maioria deve ser obedecida se ela estiver dentro do parâmetro que a lei estabelece. Certo. Né? Então, por exemplo, a liberdade de imprensa, a liberdade religiosa, a democracia ela é multicultural. Né? A democracia não define uma cultura oficial, então ela aceita todas, ela pressupõe a convivência harmônica de várias culturas, de várias religiões. O resultado seria bem mais favorável para todos, né? De várias ideologias, de vários Sim. pensamentos. Tudo isso tem que acontecer de maneira harmônica, respeitosa. Não é só no Brasil que esse processo está em desconstrução, né? E está se construindo muitas vezes, Leite, o que a ciência política tem chamado de ditadura da opinião. Né? Muitas vezes a própria política é constrangida, o próprio Congresso, não é só no Brasil, no mundo inteiro, é constrangido a votar determinado projeto com determinada característica por uma ditadura da opinião. Essa opinião pública que vem na rede social agora avassaladora do cancelamento, né, da quantidade de views, da quantidade de curtidas. Aí constrange o político porque ele depende do voto. Sim. Aí ele acaba tendo que votar naquele projeto daquele jeito porque ele foi constrangido pela ditadura da opinião. E nem sempre a opinião da
maioria é a opinião correta. Sim, sim. Né? Então, quando a gente tem um problema gigante para resolver na democracia do mundo, né? E não é diferente do Brasil, que é conseguir chamar novamente essa circunstância para um debate racional. Conversando sempre, nós vamos encontrar uma alternativa favorável, né? Ele é cientista político, ele é professor universitário, é coordenador do curso de Direito da Uninasal aqui na região do Cariri. Doutor, rapaz, eu gostei. Esse tema é um tema político de um modo geral. Ele é muito, assim, convidativo, ele é instigante, né? Sim. Ele é instigante e ele provoca novidades contínuas para que a gente possa continuar debatendo. Eu acho super legal. Foi muito boa essa nossa conversa, mas eu preciso fazer aqui um intervalo, doutor. Vamos tomar um cafezinho no intervalo, a gente já volta, sim. Tá bom? E você, fique ligado, nosso intervalo, você já sabe, curtinho, daqui a pouquinho a gente volta. Espero por você. Eu falei que era rapidinho, já estamos de volta. Quero aqui agradecer a Lívia. Lívia que sempre... Lívia é do marketing lá da Uninasal, sempre articula assim, os profissionais para vir aqui. E tem mais, ela não traz nenhum que não tenha qualificação, viu, doutor? Então isso me deixa muito feliz. E ela contribui muito com o nosso programa. Então um beijo para você, Lívia, que sempre nos acompanha e enriquece o nosso programa. Doutor, muito obrigado pela sua participação. Tema de extrema relevância, assunto assim provocante, que dava para a gente conversar mais uns 3 ou 4 programas, não um bloco, mas programas, né? Quero lhe agradecer e volte aqui mais vezes, e quando lançar seu livro, nossa porta vai estar aberta aqui. Se lhe ajudar no quesito de mostrar aqui para o nosso público seu livro, eu ficarei grato em recebê-lo. Vai ser um grande prazer, Leite, poder estar aqui, porque é sempre importante a gente utilizar esses canais que têm um poder grande de comunicação social, como o seu programa tem, para que a gente possa trazer essas questões para a sociedade debater. Né? O que nós fizemos aqui foi provocar um debate. Sim. Foi trazer questões para que o telespectador analise, veja, pense e concorde ou discorde. Sim, né? Nenhum de nós é dono da verdade. Sim, mas nós precisamos, e aí, na condição de professor, eu tenho a obrigação de provocar o debate. Eu tenho a obrigação de, sempre que puder, sempre que tiver o espaço, de trazer informações relevantes e com essas informações ajudar de alguma forma, ainda que muito tênue, muito pequena, a gente sabe, a construir uma democracia mais sólida no Brasil. Muito obrigado mais uma vez. Sucesso e que Deus lhe abençoe. E a você que nos acompanhou até agora, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Mandar um abraço aqui para Norberto. Eu misturei o abraço com o Norberto aqui. Norberto, que é motorista da Guanabara, sempre ligado no programa. José Marcos, da Go Log, também assiste o programa lá no bairro Leandro Bezerra. Professor Pedro Júnior e sua mãe, ela que é de Lavras da Mangabeira, sempre assiste o programa. Ei, professor Pedro, você ficou de vir aqui no Café com Leite, né, e me desapareceu, né? Mas a produção me passou aqui, que você entrou em contato. Tenho aqui, eu acho que Lara, que é consultora de ótica, né? Consultora ótica, Lara, um abraço para você. Manuel Domingos, na Rua da Glória 273. Dona Terezinha e seu esposo em Caririaçu. E pedir a você que nos acompanhe também nas nossas redes sociais, tá? P Café com Leite, P de programa, P Café com Leite, Leite com 2T, ou TV Café com Leite. São os Instagrams, as redes sociais da TV Café com Leite. E você assiste esta e todas as nossas edições lá no site tvcafécomleite.com.br. Eu vou ficando por aqui, em nome da produção que faz com que eu possa chegar até você, os nossos agradecimentos. Beijo a todos, fiquem com Deus e que Deus os abençoe. Tchau, até lá.